Estamos prontos, pessoal? Sejam bem-vindos ao RIB! Hoje estamos sem Carlos Nou, sem Alberto, sem Violino de Pirata, sem ninguém, todo mundo me abandonou. Obrigado, viu, Carlos Nou? Não sei se ele voltará. Estamos na dúvida. O que você acha, Dani? Perigoso. Se a gente mudar o dia... Estamos aqui, direto do Shopping Boulevard, no meio do Festival da Cerveja. O convidado de hoje é um cara muito legal. A gente entrevistou já a esposa dele, a delegada Tatiana, e eu espero que dessa vez ele não tenha vindo com algemas. Ele é conhecido como Delegado Xerifão. No Paraná nós aplicamos o Código Penal, é lei e ordem, mas desse jeito nós não aceitamos aqui no Paraná. Aqui, não. Nós mandamos embora a MC Pipoquinha aqui do Paraná, aqui do Curitiba e do sul do país. Aqui no Paraná nós não vamos aceitar. Vem pra cá, irmão. Tito Barrichello. Tudo bem, pessoal? Bom, André, Tito, uma honra estar aqui no teu programa. Vamos fingir que tem música. Vamos fingir que tem música. Eu boto na edição, não tem problema. Coloca na edição lá, tudo certo? Ó. Tudo certo. Vamos ter assuntos interessantíssimos hoje. Vamos mesmo, mas acho melhor você sentar, Tito. Bora. Você é muito alto, velho. É isso mesmo, então vamos lá. Para começar, eu não gostei das canecas. Pô, cara, mas eu comprei só pra você. Olha, eu vou fazer uma substituição. Aí sim, Me diz você aí, que se isso? você acha mais legal essa caneca preta, fosca ou essa aqui do Xerifão, Ah, hein? não, do Xerifão, velho. Minha Vamos água... lá. Ó, gente, nem fez espuma, dessa vez é água mesmo, eu juro. Ah, olha aí, ó. Prove que não é. Substituímos então as canecas aqui do André. Né? Um brinde. Um brinde é nós. Pode. Cara, a minha primeira pergunta pra você é uma pergunta realmente muito importante. Você não tem medo, não, cara, de dormir do lado de uma mulher brava que nem aquela, não, velho? André, se ela anda armado, eu também ando. Então, dois problemas, né? Além de ser mulher e é protegida pela Lei Maria da Penha, ela anda com uma pistola .40 do lado. Que ótimo. Então, realmente, eu estou numa situação de hipossuficiência. É O verdade. único lugar que o delegado Xerifão é hipossuficiente é frágil em casa. Coitado do delegado Xerifão. Tá na hora da gente lutar pelos direitos dos homens, né? É isso aí. Afinal de contas, sofremos violências constantes dentro de casa, psicológicas, né? Isso mesmo. É, viu, Rafaela? Aí, ó. Queremos o direito de beber quando quiser, Poxa, de por sair e favor, voltar a cara. qualquer horário. É, não pedir permissão pra jogar bola. É isso mesmo. Brincadeira, pessoal. Amor, te amo. Brincadeira nada, fale por você, eu tô Te amo, falando amor. sério. Te amo. Era Tô tudo falando brincadeirinha, sério. me perdoa, querida. Você era advogado. Advogado. Teoricamente, você defendia os acusados de hoje. Isso mesmo, defendi os bandidos. Você cara. defendia os bandidos. Defendi os Você bandidos defendia e criminosos. bandido, não? Bandido criminoso. Eu defendia bandido criminoso. A minha OAB é tão antiga, é número 18.331. Quem é advogado sabe que número é esse. Número antiquíssimo, né? Eu estou formado em 1990 e me formei em Direito aqui na Universidade Federal do Paraná. Apesar de eu não ser curitibano, não nasci em Curitiba, não nasci no Paraná, eu nasci no interior de Santa Catarina, nasci em Caçador, é uma cidade que fica mais ou menos 300 quilômetros daqui, mas a nossa capital política, na prática, é Curitiba, porque Florianópolis era muito longe. E meu pai era empresário, tinha muitos negócios aqui em Curitiba. É verdade, você era da área de embalagens, né? E Plástico, isso a minha né? empresa, meu pai era do ramo do papel. Ah, tá. Era do ramo do papel, eu vinha muito para cá, e de ramo de madeira. Então ele tinha uma casa aqui na Silva Jardins, aqui na Cândido Sampaio. Caramba. Comumente ele vinha aqui e às vezes ele me levava num determinado estádio, que era a Baixada, velha, antiga que tinha ali. Você era atleticano? Eu já era atleticano naquela época. Caramba. Né? Então eu já tinha Sofredor desde eu já sempre. tinha bom gosto, pessoal, e já estava no bom caminho. Bom gosto Desde seria se passado, fosse Corinthians, distante. né, mano? É o É Corinthians, sofredor pessoal. igual, né? Apesar que o Atlético não tá sofrendo nada, quem tá sofrendo realmente é o Corinthians. O Corinthians, né? Com C, né? Corinthians, E Curitiba, o nosso mas tudo sofrendo. irmãos do Coxa aí. Cruzeiro. E nossos irmãos do Coxa estão lutando contra o rebaixamento. Aí eu fiz especialização aqui, eu sou especialista Tudo em aqui. criminal, direito administrativo,
Eu fiz mestrado em Curitiba, fui professor, advoguei no interior também, bastante tempo, e montei uma empresa de plástico no interior de Santa Catarina e veio tudo no mercado que tinha ali. Tudo a ver, né? Não tinha nada a ver, O cara né, faz pessoal? mestrado, doutorado, PhD, vai para Harvard, aí chega aqui e monta uma empresa de plástico. Aí eu brinquei de ser empresário. Digo brinquei, mas foi uma coisa muito séria. Junto com o meu cunhado, que era engenheiro. Nós conversávamos sempre e dizíamos, vamos montar um negócio para trabalhar por nós no futuro. E aí montamos uma empresa de plástico. E aí você começou a advogar? E já advogava. Comecei a advogar, me formei, comecei a Você advogar. advogava e montou a empresa em paralelo, é Em isso? paralelo. Tá. Em paralelo. E você defendia bandido? Defendia bandido, advogado criminalista defende Você bandido. teve algum caso que você defendeu que você sabia que o cara era culpado? A maior parte deles. Porque vou dizer uma coisa, quando alguém contrata um bom advogado e paga um valor razoável, é porque não é inocente. Porque o inocente ele é defendido pelo próprio delegado. Eu, como delegado da Delegacia de Homicídios, se eu começo a investigar e eu vejo que uma pessoa inocente e foi chamada ali, eu sou o primeiro a procurar justiça, como delegado de polícia. Eu vou defender a pessoa. Eu vou chegar e dizer, não, me dá o teu celular aqui, vamos verificar tuas mensagens, ver o que está acontecendo. Você me disse que você estava em tal lugar, vamos buscar tuas câmeras lá para ver se você estava. Você me disse que tinha uma testemunha que viu, me traz já, me liga agora, me traz a testemunha aqui agora, vamos ouvir, escrivão, vamos ouvir a testemunha dele aqui agora. Só que só faz isso quem é inocente. A grande maioria diz, não, eu não entrego o celular, não, chama meu advogado, não aceito entregar as câmeras. Por quê? Porque é bandido, porque é criminoso e quer mentir. Então eu digo, advogado de inocente é delegado de polícia. Porque a gente luta pela justiça. Então se a pessoa é inocente, chegou na delegacia, o delegado é o primeiro a dizer, vamos tomar um café aqui, se me ajuda. Vamos trabalhar nesse inquérito, não se preocupe, não vou te prejudicar. Então essa ideia de que o delegado vai atrás, que prejudica, não. Ele vai atrás da verdade. O problema é que algumas pessoas não querem a verdade. Mostrar a verdade. E teve alguma vez que você tinha certeza que o cara era culpado e o cara era inocente? Como delegado ou como delegado? Como delegado, eu vou dizer uma coisa. Quando nós iniciamos uma investigação, nós iniciamos lato sensu, como eu digo, no sentido de todos são investigados. E temos que separar os crimes passionais dos crimes praticados por organizações criminosas. 70% dos meus crimes, ou seja, de cada 10, 7 são praticados por PCC, aqui em Curitiba, PGC, Comando Vermelho, organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas. É um tipo de investigação. Ou tem o crime passional. O crime passional é o que vem da emoção. Empresário matando empresário, homem, em regra, matando mulher. Ou tem a grande maioria. Briga de trânsito, aparece uma mulher morta. Todas as pessoas estão sendo investigadas naquele momento. Eu estou ouvindo o marido, mas ele está sendo investigado. Eu estou ouvindo o pai, mas ele é investigado. Eu estou ouvindo o filho que usa drogas, mas ele está sendo investigado. Eu já tenho que descobrir de quem ele comprou a droga, quem tinha acesso à casa. As pessoas não sabem, mas elas estão sob investigação naquele momento. Então, nós nunca deixamos de lado nenhuma prova, hipótese nenhuma. A maior parte dos crimes, elas vêm do tráfico de drogas. Vem do tráfico. O tráfico é a mãe dos nossos problemas. Qual que é a tua opinião sobre a legalização das drogas? Então, a droga, ela causa um mal imensurável à sociedade. Antes de trabalhar com homicídios, eu já não gostava de droga, em virtude de tudo aquilo que nós sabemos. Que droga faz mal, que droga causa dependência, que droga destrói a vida. Mas quando você vê que a droga é responsável pela morte dos nossos jovens e pela morte de parte da sociedade, que ela destrói a sociedade porque vinculada à droga está o roubo, está o tráfico, está o estupro. Eu até digo, 70% dos meus homicídios estão vinculados ao tráfico e outros 30% usaram droga para matar. É muito difícil você pegar um homicídio que não tem um pouco de droga no meio. Então, em relação à descriminalização, eu sou totalmente contra. Algumas pessoas de esquerda, por exemplo, o Renato Freitas, deputado estadual, eu aqui dou nome aos bois, sabe? Não tenho medo. Ele diz o seguinte, ele falou para mim esses dias
mas tem drogas que fazem tanto mal quanto a maconha. Tem o corote é aquela bebida, um álcool que as pessoas tomam na rua, né? Aquela cachaça. Tem isso, tem aquilo. Aí eu digo, bom, se nós já temos cigarro que faz mal, se nós já temos o álcool que causa um mal imensurável, eu vou colocar mais uma droga à disposição da sociedade? Será que é isso que nós queremos? E quando nós, Estado, né, liberamos algo, nós damos um recado para a sociedade de que aquilo não é ruim. Porque o Estado, ele é fomentador de condutas, o Estado ele é educador. Nós temos que compreender isso. Ele educa a sociedade, ele coloca limites para a sociedade. Vou dar um exemplo bem simples. Crimes contra o meio ambiente. Quando eu era criança, não tinha a Lei 9.605 de 98. As pessoas matavam passarinhos, né? Espingadinho de pressão, pau, caçavam, não era crime, né? Empresários caçavam perdizes e tal. O Estado, em determinado momento, informou para a sociedade, mesmo a sociedade não querendo, informou para a sociedade que aquela conduta não poderia mais ser levada adiante. Você está vendo aquele cachorrinho que você tem em casa? Não pode fazer mal. Está vendo aquele passarinho em cima da árvore? Nós não queremos mais. Se vocês causarem mal a esses bichinhos, o Estado vai causando mal a você e vai tirar a tua liberdade. De forma bem pueril, bem infantil, é assim que funciona. Então o Estado ele é muito importante quando ele fomenta condutas, quando ele diz o que nós devemos e não devemos fazer. Veja, por exemplo, a questão do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. No passado, comumente as pessoas dirigiam alcoolizadas. No passado era comum isso, as pessoas passeavam de carro sem cinto de segurança, e estou falando isso nos anos 80. Né? Era muito comum, cervejinha na frente dos policiais, não havia problema nenhum. Qual que é o recado que o Estado deu? Se você for beber, não dirija. Se você dirigir, você vai ter uma consequência. E isso vale em relação a tudo. Em relação a drogas agora, nós temos o Supremo Tribunal Federal que, e agora nesse momento eu vou erigir minha imunidade material e formal como deputado estadual, está praticando um absurdo, uma vergonha. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não é legislador. O Supremo Tribunal Federal e seus 11 ministros iluminados não pode dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Por isso existe algo que se chama tripartição dos poderes. Quem vai no primeiro ano de direito, você aprende e lê um livro do Espírito das Leis de Montesquieu, que existe o executivo, o legislativo e o judiciário, que vem lá após a Revolução Francesa, de 1789. Né? E se aprende que o executivo administra, que o legislativo cria a lei e que o judiciário julga, e que o judiciário fica equidistante das provas para não se contaminar. Ele não quer saber do que está sendo provado e não dá pitaco a respeito da lei, porque não é função dele. Ele cumpre a lei tão somente. O judiciário é o que acontece com o juiz de primeiro grau. Vamos pensar que nos nossos juízes da comarca, você vê eles produzindo leis? Não. Você vê o juiz da comarca de qualquer cidade da região metropolitana ou de Curitiba ou da sua cidade que está me assistindo agora, todo mundo conhece um juiz. Você vê o juiz indo lá na Câmara de Vereadores dizendo que tem o que tem que fazer, o que não tem que fazer? Não, fica lá trabalhando e quando chega o caso para ele julgar do João contra o José, ele vai olhar as provas. O João fez isso, o José fez aquilo, a lei diz isso e ele como juiz aplica a lei. É a função de juiz, é a função correta. É preocupante. Você que está me assistindo agora, dá um Google lá e coloca Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º. Você vai ver que compete à União legislar sobre direito penal. E se você procurar o conceito de união para fins de artigo 22, inciso 1º, se chama Congresso Nacional, com seus 503 deputados federais e seus 81 senadores. Direito penal só com o Congresso Nacional, nem com o delegado xerifão aqui na Assembleia Legislativa e não com o vereador da sua cidade. Ou seja, quem pode descriminalizar o uso da maconha é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional descriminalizasse, eu diria para você, paciência. Você votou neste Congresso Nacional que está ali, ele representa você dentro do modelo constitucional que nós temos e é a lei em vigor. Eles têm legitimidade. O Supremo não tem legitimidade. Então eles não sabem o que está acontecendo nas ruas. E então, estão criando mais um problema. Mas se eles não têm a legitimidade, de onde está surgindo tanta legitimidade? Você quer saber de onde vem a legitimidade? Da falha de um poder que se chama Senado Federal.
Por isso a importância do voto que as pessoas têm que compreender. O voto é muito importante. Deixa eu atrapalhar que eu tenho que... Olha aí, ó. Meus 2 minutos estão correndo, hein? Olha lá, ó. Eu não acredito. Isso, hein? Olha Como eu sei que a gente tem algumas restrições aí, eu fiz o básico que não tem erro, né? Deixa eu virar pra lá. Pessoal, isso aqui é básico. Dá uma olhada. Não, brincadeira. Pessoal, você viu como é que é, né? Amiga pra essas viu? coisas, Eu vou só né? cortar pra mostrar aqui. Olha lá, corta aí, Aqui, corta aí, aqui, ó, corta aí. aqui, ó, aqui, ó. Dá uma olhada. Será dá que uma tá olhada. macio? Olha Dá uma só. olhada, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, delegado. Eu e você compartilhamos a carne e o André pode ficar com a caneca. O que você acha? Fechou, Aí, fechou, ó. fechou. A mãozinha, Fechou, a mãozinha, fechou, a mãozinha. fechou. Não. Aí, ó. Olha só. Aí, ó. É o pagamento Boa, do Daniel. dia. Voltando aos casos de polícia, a maldade do ser humano ainda te choca. O ser humano não tem limites. Nem para o bem e nem para o mal. O ser humano, ele é extremamente volátil em termos de ética. Por isso que nós precisamos ter uma vida regrada. O que faz, como se diz, o monge é o hábito. Então nós temos que ter o hábito da ética, o hábito de agir de acordo com a lei. E uma sociedade desregrada causa um dano imensurável ao crescimento, à vida, a tudo. É só nós vermos, por exemplo, países do mundo em que nós temos liberdade de comércio, que nós temos uma sociedade estável, e tem países do mundo que vivem em guerra, um matando o outro, irmãos matando irmãos. Mas isso não tem um pouco, desculpa a minha curiosidade, não tem um pouco da questão da psicopatia? Tem pessoas que têm uma índole ruim, a gente fala que, eu sei que o meio, ela ajuda um pouquinho, né? A gente fala que o meio, ela deturpa as pessoas, mas tem pessoas que ela já tem o pezinho na maldade, né? Você que tá no meio ali, você que acompanha, vivencia isso todo dia, delegado. Sim, mas isso é insignificante em termos de números. Na prática, se você pegar todos os homicídios que tem durante a semana, 2 homicídios por semana, você vai encontrar que existem outras causas, em regra. A psicopatia existe, mas são casos extremos, em que você assiste na televisão, em que vê o pai matando o filho matando o pai, né? Aquelas situações como o Casal Nardoni, que é uma série, inclusive, que está passando numa emissora aqui, que eu estou assistindo ele. Netflix, né? Netflix. Posso Sim, falar? sim, pode, tá Netflix passando. é excelente. Netflix é um dos Muito nossos bom. maiores clientes, por sinal. Opa! Então, Netflix, o filme Olha lá. que conta a história de uma investigação a respeito do Casal Nardoni, que é uma morte, assim, Obrigado por isso. absurda, né, de uma criança e que mostra todos os passos da investigação e um trabalho Obrigado. excepcional da perícia e excepcional do Ministério Público. Então, como eu digo, o ser humano não tem limites e nós temos que colocar limites no ser humano. Tanto que tem vários filósofos que dizem que o crime é algo normal na sociedade. O crime está intrínseco dentro de nós. E que não existe sociedade, eu não lembro do filósofo agora, mas daqui a pouco me vem à cabeça. Não existe sociedade sem crime. Se você pegar uma sociedade que não tenha nenhum crime, tem algum problema na sociedade. Porque a liberdade do ser humano foi cerceada. Se você pegar uma sociedade e não ter nenhum crime, você vai ver que não pode caminhar na rua, não pode se relacionar, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Mas isso não existe, crime existe. Até no Japão existe, na Noruega, na Finlândia, em qualquer lugar, o crime faz parte da vida humana. Onde tem aglomeração humana, tem litígio. E o litígio mais grave que tem, em regra, é o crime, né? Por isso que tem uma consequência maior. Por isso que entra a questão do Estado, colocar limites. Por isso eu tenho uma visão recrudescedora do direito penal. Eu acho que o nosso direito penal aqui é balela. O nosso direito penal aqui, ele é muito ameno e gera a impunidade. Ele gera um dano à própria sociedade. Por quê? Porque as pessoas passam a cometer crimes na certeza da impunidade. Eu vejo as minhas investigações da DHPP, principalmente quando eu prendia pessoas de uma classe social um pouco mais elevada. Eles praticavam crimes na certeza da impunidade. Eu peguei um empresário que mandou matar o sócio, que a última coisa que ele acreditava no mundo, ele com milhões de reais na conta, uma BMW M3 zerada na garagem, empresário, né, mandou matar um sócio com um negócio pequeno. Ele está na cadeia até hoje, mas jamais passou pela cabeça dele que ele teria uma consequência penal. Então, o ser humano é como uma criança, tem que ser educado. Ele acha que ele estava acima da lei.
ele achou que estava acima da lei. E aí que entra a questão da função do Estado hoje. Por isso, o que eu cobro? Uma legislação que seja modificada. Nós temos um modelo federativo no Brasil, nós temos 27 unidades federativas, Distrito Federal e 26 estados. Nos Estados Unidos, cada estado tem o poder de legislar, escolher o que é bom ou ruim para eles, né? No Brasil, infelizmente, que nem eu falei, o artigo 22, inciso 1º, diz que compete à União legislar. Se modificar esse artigo, e dissesse, compete aos estados legislar sobre o direito penal. Já imaginaram que maravilha? Quem manda na sua casa, você ou a Tati? Quem manda é o nosso filho na prática, porque nós vivemos em função dele. Né? É verdade. Mas a resposta dele... Não, mas ele foi esperto, mas não adianta. Quem é casado sabe que quem manda em casa é a mulher. Com certeza. É aquela velha brincadeira, né? A gente tem que ser feliz em mandar, né? Eu preciso ser feliz. Então eu vivo em harmonia na minha casa. Esse cara é esperto. Mandou bem, boa, cara. Boa, Vou usar essa. Boa. É boa, né? O crime compensa no Brasil? Que perguntinha, hein, André? Vou dizer uma coisa, não sei te dizer se o crime compensa, mas vou te dizer que o Brasil é um dos melhores países para praticar crimes. E é um dos países que você menos tem chance de ter uma consequência grave. E vou até contar uma história para vocês, então, em relação a isso que eu me lembrei agora. E essa história é muito boa, pessoal. Adoro história, porque Isso quando é você legal. conta história, eu posso comer, cara. Ah, olha aí. Sabe que eu esqueci da história, agora eu vou comer. Ah, não, cara! Me ajuda aí, Tito. Brincadeira. Eu era delegado em Minas Gerais e trabalhava numa cidade chamada Betim. E meus diretores disseram que havia umas pessoas traficando drogas nessas festas rave, essas festas que o pessoal passa a noite bebendo e escutando música. E que possivelmente quem estava entregando a droga era um filho de um empresário. Aí disseram, vamos organizar o flagrante. Falei, beleza, bora. Né? Aí eles foram até lá. Encontraram um menino, jovem, vou chamar de menino, porque hoje em dia é tudo menino, né? Ele tem uns 20 anos de idade, o rapaz, e ele estava vendendo pedra, né? Não era pedra, era bala, melhor dizendo. Estava lá vendendo, tinha um pacotinho, sei lá, uns 40, 50 pedras, e eu estava fazendo o flagrante dele, chegou a mãe dele, né? Chorando pelo filho, é normal, as mães choram pelo filho, né? Defende o filho mesmo quando é bandido, quando é estuprador, sempre que for a mãe defende o filho. E aí veio o pai, que era empresário, e aí começaram a conversar, e eu já disse para eles, olha, não me ofereçam nada, porque se eles me oferecerem qualquer valor econômico para eu não fazer o flagrante, foi bem direto, vocês dois vão ser presos junto com o filho de vocês. E eu sei que vocês são pessoas honestas, então às vezes no clamor, né, na tentativa de ajudar o filho, aí eles não ofereceram, mas estavam quase oferecendo. E a mulher não ia embora da minha mesa, eu já estava ali há 1 hora e a mulher gritando que o filho era estudante, que o filho isso, que o filho aquilo. Aí eu disse para ela o seguinte, eu falei, fique tranquila, a senhora vai contratar um bom advogado, né? Daqui uns dias seu filho já está em liberdade. Daí ela me deu uma pérola, ela me disse, olha, é que meu filho estava querendo fazer uma viagem internacional e estava juntando um dinheirinho e pensando em levar drogas para lá. Eu falei, olha que lado bom, falei, se ele é preso lá nos Estados Unidos, já imaginou tomar uma prisão perpétua? E ela sabia, ele era filho do empresário, eles sabiam do negócio? Pois é, veja o absurdo. Veja o absurdo. Aí, dia seguinte, eu tô lá na delegacia, né? De repente escuto alguém gritando do outro lado da rua, ô, delegado! Eu olhei assim, né? Já não tô nem enxergando direito. Nem era a mulher lá, a mãe. Falei, opa, tudo bem com a senhora? Deu certo! Meu filho já está na rua, tudo certo, doutor! Eu olhei para ela e disse, PQP, né, para não usar o termo aqui. Já estava o criminoso respondendo em liberdade. Porque a nossa legislação era réu primário, era de bons antecedentes, tinha domicílio, era estudante de direito, não colocava em risco a sociedade. Agora, se ele faz isso nos Estados Unidos... Você acha que Curitiba é a melhor cidade do Brasil no quesito de segurança? Curitiba está à frente, em termos de segurança pública, de todas as outras unidades, de todas as outras capitais, vamos dizer assim. Eu não posso falar em estado. Não, cidade, né? Porque não tem como você comparar com uma cidade Você não pequena. pode comparar uma cidade grande com uma cidade pequena. A cidade pequena é muito fácil para o delegado.
Uma cidade de 50, Todo de 100 mundo se mil conhece, habitantes. né? Pô, se você falou coisa errada, o cara sabe Todo quem mundo se é. conhece. Todo mundo se conhece. Alguém que começa a traficar drogas, o delegado já sabe. A própria sociedade tem um controle que se chama controle formal. Ela mesma inibe a ação criminosa, porque as informações chegam para o juiz, chegam para o promotor de justiça, chegam para o delegado consegue apurar os fatos com maior rapidez. As capitais ou aglomerações humanas em maior quantidade de pessoas são problemáticas, naturalmente. Então, comparativamente às outras unidades de federação, sem dúvida alguma, Curitiba é a capital mais segura do país. Vou te dar um exemplo bem claro. Todas as capitais têm bairros que são tomados pelo crime. O que é um bairro tomado pelo crime? Bairro que não dá para entrar de madrugada. Não dá para entrar. Isso tem em Fortaleza, isso tem em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo para lugar. Curitiba não tem. Meu pior bairro aqui, como delegado de homicídios, é uma parte do Parolim. Eu entro agora com você, cara. Achei que era o SIC louco. É aquela parte, também é uma parte problemática ali, né? Mas eu acho ainda que uma parte ali do Parolim é a mais problemática. Mas tem o seu vídeo, né? Oi? Tem o seu vídeo no canal Tem do YouTube muita entrando no aglomeração Cavarão. ali de biqueiras. Se eu pegar agora vocês, eu entro lá. Armado? Sim. Tem tráfico? Sim. O que a bandidagem vai fazer? Fugir, correr. Não vai nos enfrentar. O que significa isso? Que eles não tomaram conta do bairro. Quando eles não tomam conta do bairro, eles não criam milícias. Quando eles não tomam conta do bairro, eles não cobram taxa dos moradores. Quando eles não tomam conta do bairro, eles não cobram energia elétrica. Quando eles não tomam conta do bairro, eles não criam cativeiros do poder. E quando eles criam cativeiros do poder, é muito difícil destituir eles, porque eles enriquecem. E ter dinheiro para o criminoso, para a organização criminosa, é muito ruim para o Estado. O nosso traficante é pé de chinelo aqui. Hoje. MC Pipoquinha. Vamos tocar a música da MC Pipoquinha enquanto o Tito responde. Não! Me fala, cara, como é que você ficou sabendo do show do MC Pipoquinha? Então, fiquei sabendo que a MC Pipoquinha vinha para Curitiba. O problema da MC Pipoquinha... Já tinha visto ela antes ou não? Já tinha visto em redes sociais. O problema, e eu não vou ser hipócrita aqui, eu acho que tudo tem lugar. Eu acho que o sexo é importante na vida humana. Agora, cantar aquelas músicas para crianças, para adolescentes, eu acho um absurdo. Até porque nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que não permite. Agora, se outros estados da federação permitem, que vá para os outros estados. Então aqui, né, nós tomamos providências, entramos em contato com o CRIA, no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, cancelaram o show. E a partir Foi disso... esse o show que você cancelou ou não? Sim. E a partir disso, outros shows foram cancelados no Paraná e em Santa Catarina. Por isso que eu disse, o Estado ele tem que fomentar condutas. Eu fui criticado na rede social por um pessoal de esquerda, eu sei disso, né, que diziam: o que você está correndo atrás da pipoquinha? Vai atrás de criminoso, vai atrás de bandido. Não, mas ele vamos atrás de conseguiu, bandido. não, o delegado conseguiu uma coisa boa, né? Diz que ela tá cantando música gospel agora. Sacanagem. Sério, viu? Eu vi uma tiradinha na internet lá, né, cara? Eu tive uma audiência hoje no Juizado Especial Criminal com a MC Maiara. Aí como eu tô bandido. A MC Maiara tem vídeos dela praticando sexo na Praça do Japão. Ah, eu vi isso. Nós entramos, fizemos o pedido de instauração do inquérito policial, eu tive na delegacia e hoje temos audiência no fórum. E fizemos um acordo. O acordo é que ela não vai mais praticar sexo no local público, que ela não vai mais postar isso em redes sociais e que ela vai pedir desculpa nas redes sociais, que é o objetivo nosso, né? Não quero que ela pague cestas básicas, que pague um valor, não é isso. Não adianta. A ideia é educar, então que ela manda um recado para a sociedade, porque ela é também fomentadora de condutas. Titão, Com obrigado, certeza. meu irmão. Vamos juntar. Valeu demais. Obrigado. Obrigado por vir. Muito obrigado por acompanhar mais um programa do RIP. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Precisamos de emprego, né, Patrick? Isso aí, Se inscrever por no favor. nosso canal. Valeu.
Vira pra cá. Fala assim, até a próxima semana, pessoal.